Essas aulas são aulas de revisão, as aulas da semana 7. Revisão de assuntos que já foram abordados nas aulas anteriores, das semanas anteriores, e que houve manifestação dos alunos de estar havendo alguma dificuldade. Então, nós optamos por aprofundar a explicação nessas 3 aulas que vão fazer parte do conjunto de aulas da semana 7. Vou começar. Então, os assuntos não são necessariamente interligados entre si. São assuntos que são assuntos de revisão de tópicos específicos. Então, o primeiro tópico específico que vai ser revisto vai ser a ideia de substituintes, desativadores e metadirigentes em anéis aromáticos. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que existem grupos que se substituírem um anel benzênico, puxam elétrons. Eles são retiradores de elétrons como o grupo nitro. E esses grupos que puxam elétrons desativam a reação de substituição eletrofílica ao anel benzênico, porque na reação de substituição eletrofílica ao anel benzênico é necessário o compartilhamento de elétrons π do anel com o eletrófilo que se aproxima do anel. Essas reações são 100.000 vezes mais lentas do que para o benzeno, a do grupo nitrobenzeno. Então, é significativo. Vejam, não é uma coisa assim pouca, é muitas vezes desativante. E, além do mais, a mistura produzida na reação produz o isômero meta ao invés de produzir, majoritariamente, ao invés de produzir os isômeros ortopara. Não é porque o grupo desativante ativa a posição meta, é porque o grupo desativante desativa menos a posição meta. Essa ideia é importante. Todas as posições são desativadas, a meta é menos desativada. Então, esses são resultados experimentais. A velocidade da reação é 100.000 vezes menor e o grupo majoritário é o produto majoritário é aquele que recebe o substituinte na posição meta ao nitro substituinte. A posição meta seria a seguinte posição. Essa é orto e esta é meta. Então, o produto majoritário é o produto de substituição aqui nas posições meta, que são 2 posições meta, no caso, porque o anel é monossubstituído, nas 2 posições meta ao nitrobenzeno. Então, aqui nós temos agora um resultado experimental. Reparem, este grupo seria aqui a gente está fazendo esse composto. Então, vejam o composto que é o eletrófilo, é o grupo nitro. Nós já vamos ver como que se foi gerado esse eletrófilo. Ele pode estar na posição orto, na posição meta ou na posição para. Na verdade, eu completei porque eu desenhei o eletrófilo aqui. Também podia ter sido metilado. Se fosse o produto de metilação, a distribuição ia ser parecida com essa. Ia ser preferencial, como estava desenhado antes, ia ser preferencial o produto meta em relação ao ortopara. Então, quando a gente já tem um substituinte no anel que desativa o anel, a substituição é principalmente meta. É isso que esse resultado experimental está mostrando. Qual é o modelo para explicar isso? Então, o modelo para explicar isso aqui é um modelo genérico, mostrando o que acontece quando o eletrófilo ocupa a posição orto. Então, o que nós temos aqui é o par de elétrons, esse par de elétrons, sendo compartilhado com o eletrófilo, e o eletrófilo poderia, claro, ligar em 2 posições, essa posição ou essa posição. No caso, ele liga nesta posição, orto, que é o resultado experimental que a gente viu. A substituição é orto, ou é meta, ou é para. Então, o que está mostrando aqui nesse slide? Exatamente isso, o resultado do ataque orto, o resultado do ataque meta
E é isso, eu só pus 2 aqui nesse slide, sendo que o que se forma é o cátion, porque na hora que eu compartilho o par de elétrons para o eletrófilo ser ligado nesta posição, então fica faltando carga na posição adjacente. Então fica faltando carga aqui. E assim sucessivamente. Eu liguei o eletrófilo aqui. Então significa que o par de elétrons, esse par de elétrons, foi para essa posição aqui, para ligar o eletrófilo, e aí sobra a carga positiva aqui. E agora vamos ver o seguinte, então esse é o resultado da substituição em orto e em meta, o primeiro cátion formado. Esses cátions que são formados, eles têm a possibilidade de terem essa carga positiva estabilizada por deslocalização, por ressonância. Essa seta aqui, essa seta é a seta que indica não um equilíbrio, mas a formação de híbridos de ressonância. Esses híbridos de ressonância são formados como? Pelo movimento dos elétrons π. Então aqui está a carga positiva, sempre os elétrons π que se movimentam. Os elétrons π se movimentam para cá, se forma um híbrido de ressonância, um dos possíveis híbridos de ressonância, com a carga nessa posição. Agora que eu desenhei esse híbrido de ressonância, eu faço novamente o movimento dos elétrons. Então, o movimento dos elétrons vem para cá e eu fico com a carga positiva naquela posição. É assim que se escrevem as estruturas de ressonância. Movimentem no anel sempre os elétrons π, um par de elétrons π de cada vez. Com isso vão ser desenhados, vocês vão conseguir descobrir os possíveis híbridos de ressonância para deslocalização da carga positiva, negativa, do radical, enfim, daquilo que vocês estão pensando em propor um modelo para explicar a reatividade. Ressonância é um modelo. Então, a gente está propondo um modelo que explica por que a posição meta é menos desativada do que a posição orto ou do que a posição para. E o que a gente está vendo? A gente está vendo que essa estrutura, onde eu tenho uma carga positiva próxima de uma carga positiva, é muito instabilizada, porque aí a gente está concentrando carga ao invés de dispersar carga. Então, essa estrutura de ressonância não é uma boa estrutura de ressonância. É um híbrido que contribui para a desestabilização do sistema. Os híbridos de ressonância, como nós vimos na aula anterior, são estruturas quiméricas, são estruturas imaginadas. São estruturas imaginadas para que se possa representar a propriedade da molécula pela somatória de todas essas estruturas, mas nenhuma delas existe. São só formas, recursos de desenho para que a gente possa compreender em quais posições, aqui no caso, há maior deficiência de carga, ou seja, maior concentração de carga positiva. Eu disse deficiência de carga porque não são prótons que aparecem, são elétrons que se deslocam desta posição para outra. Isso aqui eu vou discutir um pouquinho mais para frente, mas já está aqui a representação, vou discutir mais. Esta representação é uma representação possível para o ácido nítrico. Então, vejam, eu tenho um par de elétrons não ligante que é compartilhado com esse oxigênio. Isso se chama ligação covalente coordenada. Antigamente se chamava ligação dativa. Como representar essa ligação covalente coordenada tem sido uma dificuldade. Em vários livros você vai encontrar diferentes representações. Então, o nitrogênio é da família 5A. Então, ele precisa fazer 3 ligações covalentes. 1, 2, 3. E sobra o par eletrônico não ligado, que é esse que é coordenado com oxigênio, que eu representei dessa maneira. Poderia estar representado desta maneira, ou poderia estar representado desta maneira. Então, isto e aquela representação são representações equivalentes, estão representando a mesma coisa.
a coordenação do par eletrônico vindo do nitrogênio para o oxigênio. Então, é isso que está representado aqui. Quem representou optou por deixar a carga positiva no nitrogênio e a carga negativa no oxigênio. Alternativamente, ele teria alternativas, mas o que ele quer mostrar mesmo é que nessa estrutura de ressonância eu tenho uma concentração de carga positiva nessa posição. Então, ele ressaltou aquela representação com mais menos que está aqui à esquerda. Então, eu quis explicar isso para vocês poderem entender as representações. No próximo slide, está comparando agora o ataque para com o ataque meta. Por que eu estou comparando o ataque para com o ataque meta? Exatamente porque eu quero mostrar que a posição meta é a menos instabilizada. Por quê? Porque na posição meta, na hora que eu escrevo essas estruturas de ressonância, não existe essa. E a falta dessa estrutura, que é a mais instável de todas, torna a posição meta menos instável do que as posições orto e para. Portanto, se o eletrófilo substituir na posição meta, essa posição será a menos instabilizada. Isso pode ser mostrado nesse gráfico. Aqui é exatamente um perfil energético dessa substituição. Então, o que a gente está comparando? Benzeno com o nitrobenzeno. E nós estamos vendo que o benzeno tem menor energia de ativação. A energia de ativação é a energia para ir do estado inicial até o estado de transição. Então, tem um estado de transição de menor energia do que o meta e do que o orto para. E o meta é menos energético, o estado de transição, do que o orto para. Então, o que a gente vai ter? Maior facilidade para formar o meta do que o orto para, embora ambos, tanto o meta como o orto para, a substituição para o nitrobenzeno, sejam mais difíceis de ocorrer do que no próprio benzeno, pelas razões que a gente discutiu no slide imediatamente anterior. Então, aqui nós temos uma lista de grupos desativadores, que são esses grupos que diminuem a velocidade da reação em relação à velocidade do benzeno, perante a substituição eletrofílica aromática. Nitro, ácido sulfônico, grupo ciano, todos esses grupos são retiradores de elétrons do anel. E estão mostrando as formas de ressonância das espécies e mostrando que sempre nas diversas formas de ressonância eu tenho a possibilidade de ter o átomo que está ligado ao carbono suportando uma carga positiva e isso é o que faz que o grupo seja retirador de elétrons do anel. E no próximo slide continuam exemplos de grupos desativadores, o raciocínio é o mesmo. Olha aqui, tem essa estrutura possível para o grupo cetona, e aí se você trouxer o par de elétrons para o oxigênio, você chega nessa estrutura de ressonância, e essa estrutura de ressonância mostra que o carbono tem um caráter positivo significativo. A mesma coisa para os demais grupos que estão aí mostrados. Então, é só perceber as estruturas de ressonância e reparar que o carbono que está ligado ao anel tem o nitrogênio, enfim, o átomo que está ligado ao anel tem um certo caráter positivo, que é retirador de elétrons. Então, estão aí exemplos de grupos que são retiradores de elétrons, são desativantes, acetofenona, benzoato de metila e esse sal de amônio. Na verdade, isso aqui é até importante porque a anilina é o benzeno com NH3. Seria isto aqui, a anilina. Então, a anilina, que foi importante como corante ou como base para corantes, tem essa estrutura, anel aromático ligado em NH3, e aqui os 3 hidrogênios estão substituídos por metilas. E como já está ligado, isso é um sal de amônio quaternário e o iodeto do cátion.
Para você poder, então, pensar numa reação orgânica, o que você tem que fazer? Identificar qual é o tipo de reação possível, olhando a molécula. Raciocinar sobre os reagentes envolvidos, para saber, afinal de contas, qual vai ser o tipo de reação. Identificar o caráter do substituinte presente no anel, se ativador ou desativador, e pensar na dirigência do substituinte. Então, aqui é exatamente o que foi feito. Então, qual é o produto das reações cujas equações estão representadas ao lado? Para responder a essa questão, o que nós precisamos? A gente precisa pensar nessa direção. Para fazer isso, então vamos ver. Qual é o tipo de reação envolvido? Bom, é uma molécula aromática, tem núcleo π disponível para ser compartilhada com o eletrófilo. Substituição eletrofílica aromática. Raciocinar sobre os reagentes envolvidos. Então, quais são os reagentes envolvidos? Num deles, o substituinte do anel, o anel está aqui. O substituinte do anel é esse grupo. E esse grupo, como a gente viu, tem essa estrutura de ressonância. Se essa estrutura de ressonância é possível, o carbono aqui, escrita a estrutura de ressonância, tem um caráter positivo. Se ele tem um caráter positivo, ele é um grupo retirador de elétrons. Logo, qual que é a consequência disso? Ele é um grupo desativante. Essa foi a primeira parte. A segunda parte era o reagente. O reagente era uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então, a gente pensando no que acontece numa mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrado, a gente lembra que isso favorece o que? A substituição pelo grupo nitro. Como é isso? Então, o mecanismo está mostrado aqui. A gente tem a formação do eletrófilo. Como é que se forma o eletrófilo? Aqui está HNO3, ácido nítrico. Aqui está o ácido sulfúrico. O que acontece? O par de elétrons desse OH está atacando o hidrogênio do ácido sulfúrico, que vai sair como mais. Portanto, vai protonar o ácido nítrico. Está aqui o ácido nítrico protonado. Agora, esse par de elétrons vem na direção dessa água protonada e o que a gente vai ter é saída de água e o eletrófilo. Esse é o reagente. Então, o eletrófilo é formado in situ, no local, pela mistura de ácido sulfúrico e ácido nítrico. E aqui são diferentes representações para o ácido nítrico, a gente já as discutiu no slide passado. Bom, se é desativador ou substituinte, a dirigência é meta e o produto que nós vamos ter da reação é esse que está aí representado no desenho. O outro exemplo é o seguinte, nós temos cloro na presença de AlCl3. Então, o que está acontecendo aqui? O tricloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Ácido de Lewis significa que é uma substância que pode receber par de elétrons. Pode receber par de elétrons aonde? Então, eu fiz aqui uma representação para vocês perceberem. A hibridização do alumínio é sp2. Cada um, então, dos orbitais do átomo de alumínio é sp2. E esse sp2 do alumínio é que vai se ligar com o cloro. O alumínio é da família 3A, S2P1. Se não houvesse a hibridização, eu não poderia fazer 3 ligações. A próxima coisa que vocês podem me perguntar é se o tricloreto de alumínio não é um composto iônico. Ele não é um composto iônico. Embora a gente pudesse pensar no cátion alumínio, no alumínio perdendo 3 elétrons para formar um cátion, esse cátion, afinal de contas, poderia se combinar então com 3 ânions cloreto, mas teria outras propriedades da substância diferentes das propriedades de uma substância molecular. Então, o que acontece? A gente finalmente conclui que o melhor modelo para o tricloreto de alumínio é que ele seja um composto molecular. O tricloreto de alumínio é um composto molecular que tem a estrutura planar com um orbital P, perpendicular ao plano, onde estão ligados os 3 cloros. Esse orbital P
vazio, este orbital P vazio, é o que dá as características de ser um ácido de Lewis ao composto tricloreto de alumínio. Porque como eu tenho um orbital P vazio, esse orbital P vazio pode receber um par de elétrons. Que é exatamente o que acontece. Então, vejam aqui agora, eu tenho o cloro. O cloro vai interagir com o tricloreto de alumínio como? Transferindo Cl- com par de elétrons e tudo para o cloreto de alumínio, ou seja, o Cl- vai ligar aqui, no tal orbital vazio, e vai restar o quê? Cl+. E Cl+ é exatamente o eletrófilo que vai ser atacado pelo par de elétrons do anel benzênico para ocorrer a substituição. Isso entendido, a gente consegue então responder à questão facilmente. Este grupo é um grupo ativante. É um grupo ativante, ele é ortoparadirigente. Então, o que a gente obtém nessa situação, onde eu tenho cloro na presença de tricloreto de alumínio e é gerado, então, este eletrófilo, a gente tem a substituição do cloro nas posições orto e para, como está mostrado. Na próxima aula, nós vamos continuar os nossos tópicos de revisão. Um pouco mais sobre anéis aromáticos e, na sequência, sobre hibridização, na última aula da semana.